No Supremo, o ministro Flávio Dino foi sorteado relator de um recurso da defesa de Jair Bolsonaro contra uma multa imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE impôs multa de R$70 mil ao ex-presidente e à sua coligação pelo suposto impulsionamento de conteúdo na internet com críticas a Lula durante a campanha eleitoral de 2022. O TSE considerou que houve infração porque no vídeo veiculado nas redes sociais não havia informação de que se tratava de uma propaganda eleitoral e por enxergar violação à proibição de impulsionar conteúdos para atacar rivais. Para a defesa de Jair Bolsonaro, a multa aplicada pela ministra Maria Cláudia Buchianeri é desproporcional. Nas redes sociais, petistas debocharam do fato de o recurso apresentado pelos advogados de Bolsonaro cair nas mãos do ministro Flávio Dino. O deputado Lindenberg Farias publicou no X uma imagem do ministro do Supremo e escreveu, abre aspas, adivinha quem pegou o recurso de Bolsonaro no STF? Não tem para onde Bolsonaro correr, fecha aspas, está aí a publicação de Lindenberg Farias que estamos exibindo aqui na nossa tela. Rodrigo Constantino, hoje conosco nesta segunda-feira, dia 18 de março. Seja muito bem-vindo, Consta. O ministro, então, Flávio Dino, do Supremo, foi sorteado, o relator aí de um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra uma multa imposta pelo TSE, no valor de R$70 mil. O que a gente pode esperar de Flávio Dino à frente dessa ação, Consta? Boa noite. Muita parcialidade e perseguição. Boa noite, Paula. Boa noite, meus ilustres colegas de bancada, Silvio, mestre Augusto Nunes, Pioto e toda a nossa audiência qualificada. A reação do Lindenberg Farias, do Lindinho, diz tudo, né? Eles estão comemorando porque eles sabem que o Flávio Dino continua sendo um comunista, continua sendo um aliado do Lula, continua sendo do governo, só que agora no Supremo, aquele puxadinho que virou ali do PT, né? E isso escancara a várzea que virou o Brasil. Isso mostra como não há mais nenhuma preocupação sequer com o pudor, com as aparências. Existe um duplo padrão escancarado. O único juiz do Brasil suspeito, aparentemente, de alguma coisa, de algum viés, é o próprio Sérgio Moro. Todos os demais pode ter sido advogado do PT, funcionário do Dirceu, pode ter sido advogado pessoal do próprio Lula, amigo de família, não importa. Chegou no Supremo, é um juiz absolutamente isento, ainda que diga, nós derrotamos Bolsonaro num convescote da UNE, a turma comunista ligada ao PT. Então o Brasil está escancarado com as suas entranhas, o sistema podre e carcomido, em plena luz do dia, no meio do dia. Só não vê quem não quer, só finge que ainda existe uma normalidade institucional em nosso país quem está querendo participar desse verdadeiro golpe que está em curso e num estágio bem avançado e que foi dado não por Bolsonaro, militares ou quem quer que seja nas narrativas da velha imprensa, e sim pela própria turma no poder. Eles deram um golpe, estão comemorando, não escondem mais que o Bolsonaro e todos os bolsonaristas estão sendo perseguidos e é disso que se trata. Perseguição política, prisões arbitrárias, uso, instrumentalização das instituições importantes como o TSE, como o STF, para perseguir a direita. Isso remete a regimes ditatoriais, mas tem quem finja que o Brasil ainda é uma democracia. Adalberto Pioto, muito boa noite, seja bem-vindo. Então, o ministro Flávio Dino foi sorteado o relator desse recurso aí de Jair Bolsonaro contra essa ação do TSE. O que podemos esperar aí da decisão de Flávio Dino em relação a essa ação? Eu vou só relembrar uma notícia da época da eleição. Paula, boa noite. Augusto, Silvio, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Olha, está aqui. A notícia é do dia 20 de setembro de 2022, período eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral negou, era uma terça-feira, um pedido do PL, o partido do presidente Bolsonaro, para remover vídeos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à época, chama o atual presidente Jair Bolsonaro de, abre aspas, genocida, miliciano e fascista, fecha aspas. O TSE ou faz legislação para tudo ou deixa a eleição acontecer porque o cidadão é bem inteligente e capaz de julgar por si próprio.
essa ação de 70 mil, na verdade, é uma multa que a campanha de Bolsonaro recebeu, porque o TSE entendeu ali como uma divulgação imprópria, indevida e tudo mais. Só que a percepção do cidadão brasileiro, que tem memória sim e boa, é bom lembrar, e ele é sempre lembrado pelas redes sociais, pela internet, essa que estão querendo privar o cidadão de ter acesso nas próximas eleições, com um novo órgão criado pelo ministro lá no TSE. Mas, enfim, a questão é que qual é o regramento que vale para todo mundo? A lógica de uma legislação, seja ela em que área for, é para dizer para todo mundo que ali a regra é essa e serve para todo mundo. Ou seja, você tem previsibilidade. Aí você tem agora uma ação que o TSE, na época, multou a campanha de Bolsonaro, ele entrou com recurso, está indo para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino foi o sorteado, segundo o trâmite de sorteio que tem lá no Supremo, que eu confesso não entendo muito bem. Enfim, mas o Supremo, é difícil entender o Supremo, imagina o sorteio. Em que lá na campanha teve esse episódio que eu narrei aqui. Então, o que vale? E vale como? Agora, imagina só, eu me lembro do ministro Flávio Dino, então ministro da Justiça, como indicado do presidente Lula para uma vaga no Supremo, em que ia passar ali pela sabatina, falando com os senadores para convencê-los a votar nele, né? Que ele seria um ministro completamente técnico, preocupado, em que pese o fato de ser um cidadão inteiramente político e vem exatamente politizado. Mas, enfim, com o Lindenberg Farias dizendo isso, ou ele para de ser amigo do Lindenberg, ou alguma coisa precisa acontecer, porque com essa frase do Lindenberg, que é irrelevante do ponto de vista político, mas, convenhamos, né, para o ministro não é bom que um deputado do PT, da base, que convenhamos, foi buscar votos para ele, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, dê uma declaração como essa. Como disse o Constantino, está tudo escancarado. Só que, mesmo não escancarado, as pessoas já entendiam o que estava acontecendo. Escancarado só reforça, obviamente, o que elas estão compreendendo sobre a inequidade de tratamentos que tem desde a última eleição em várias coisas que a gente viu e já noticiou por aqui também.